Muito bem-vindo ao Pode Chegar, @PodeChegarRS, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Segue a gente, compartilha com os teus amigos, ativa o sininho. Seja muito bem-vindo ao Pode Chegar. Mais uma gravação hoje, né, JP? Hoje a gente tem um convidado super especial. Muito especial. Seja bem-vindo, @Juliano Rádio. @Gustavo Prebianca. E antes de apresentar o nosso convidado, vamos primeiramente agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores. Bota o barulhinho, plim, plim. Isso. E também lembrando, né? Você que quer colocar a tua marca junto com a gente, é só fazer contato, chama aqui embaixo, nas redes sociais, será um prazer imenso te ter aqui com a gente também. Fechou. Então, começando, queridão, Márcio da Dom Apio Pizzaria, inclusive já comemos, daqui a pouco o convidado vai falar a respeito, né? O pessoal da i5 Filmes, este estúdio maravilhoso ao qual estamos, essa imagem maravilhosa, tirando as pessoas que aí estão, né? Mas a imagem num todo. Falando por mim, eu sou bonito. Enfim. Mamãe falou. E nossa querida Ariane Tomazoni Fotografia. Ou é fotos? Fotografia. Ariane Tomazoni Fotografia, eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço, pior. Então, obrigado, queridos, pela parceria. Então, vamos apresentar? Como é que tu apresentaria ele, JP? Como é que é do Herbert Richards lá? Não, não, mas não era ele. Não era ele, mas dá para apresentar como Tá ele, bom. né? Então, com oferecimento... Oferecimento. Herbert Richards. Querido Luiz Feier Mota, conhecido como Luiz Mota. Isso, Luiz? Luiz Feier Mota. Luiz Feier Mota. Fogo. É fogo? Não, fire é fogo. É fogo. Fire. Em inglês é fogo. É fogo, né? É fogo. Mas essa é a minha ascendência alemã. A minha mãe é Feier, meu pai Mota. Então ficou Luiz Feier Mota. E quando eu comecei a dublar, 1981, eu me apresentei como Luiz Mota. Só que tinha o Luiz Mota já. Os mais antigos vão lembrar. Kojak. A série Kojak. O Luiz Mota dublava o Kojak. Certo. Então ele tinha muito mais tempo de dublagem que eu. Cara, Aí me sugeriram que eu trocasse o nome, Luiz Feier, em dublagem. Aí ficou Luiz Feier. Depois o Luiz Mota, eu chamava ele, porque ele não era Luiz Mota, era Joaquim Mota, né? Ele usava Luiz Mota como nome artístico. Sim. E aí, quando ele faleceu, aí eu passei a usar Luiz Feier Mota. Aí ficou esse nome. Mas é um nome bonito, um nome bem completo. Soa bem. Soa bem. Então tá bom. Vende bem. Aí é o mais interessante. Vende bem. Para você que está aí do outro lado assistindo, nós estamos aqui hoje com o Luiz. Ele é dublador. Isso. É isso? Pode-se dizer oficial? Oficial do Sylvester Stallone. Do próprio. além de alguns outros também que depois a gente fala, né? A gente vai falar Mas, mais. Mas acho que o principal é o carro-chefe é o Stallone. Que talvez deu uma virada de chave na sua vida, foi esse? Foi o que abriu, assim, digamos, a porta para a dublagem mais abrangente, né? Foi o Stallone, realmente, que abriu a porta para mim na dublagem. Né? Então, posso te fazer um pedido, então, Luiz, aproveitando? Claro. Para essa câmera aqui, a tua câmera, faz um boa noite como se fosse o Stallone. Vou fazer uma brincadeira aqui, então. Isso, vai lá. Pessoal, o mundo não é um grande arco-íris. Agora, a pizza Dom Apio... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Muito bom. Agora sim, cara. Aí, ó. Vamos ter vitalício o Dom Apio conosco. Marcião, aí, ó, pra ti. Maravilhosa. Que pizza, meu amigo. Puxa vida. Aquela história de misturar o doce com o salgado. É do alemão, né? Do alemão, mas... A minha ascendência. Fire! Maravilhosa. Essa, para quem não sabe e quer pedir, né? Bacon, Texas. Minha preferida Texas. também. Maravilhosa. Maravilhosa. Transformou o mundo
num belo arco-íris. Olha aí. Não, e com a voz do Stallone. Cara, o Stallone comeu uma Dom Ápio, cara. Pois é, não, a voz dele... Né? Se tu fechar o olho, tu bota só o áudio. A gente na dá pra propaganda, é o Stallone. É o Stallone falando, É o sim, Stallone, sim, é. pô. Dá pra colocar No português, o Stallone movimentando a boca? Né? Isso. Pode uma montagenzinha. Uma montagenzinha. Aí tem questão de direitos autorais. É complicado. Mas por baixo dos panos. Mas antes de nós entrar, de chegar ao Stallone, tem toda uma trajetória, né, Luiz? Sim, Então eu sim. queria que tu te apresentasse Claro, primeiramente. Luiz Fire Mota, Caxiense. natural de Caxias do Sul. Natural de Caxiense, natural. Nasci aqui Olha aí. em 1960. Rapaz, tô velho, né? Não, mas a gente falou bem antes, conservado, não, né? mas Tá bem não, conservadinho, né? Não, mas No só formol, né? Só pegou asfalto. Tá com a cara de gurizão aí, né, cara? Eu falei agora há pouco em off. Com a cara de gurizão aí, escondendo a idade, cara. Que bom, que bom, que bom. O JP com 27, olha, cara. 27, cara, meu, obrigado. 27, obrigado. Há 10 anos, 27. Né? 10 anos. 10 anos. Mas eu sou caxiense, né? Nasci aqui. E tudo começou com o teatro. Pouca gente sabe disso, mas começou com o teatro. Eu estudava no Colégio La Salle, aqui em Caxias, né? E nós tínhamos um professor Maurício, de português. Ele era fã de teatro. Ele adorava teatro. Aí ele incentivava que nós montássemos pequenas pecinhas, meia horinha, a duração de uma aula de português. As esquetes, assim. Um esquetezinho, né? E nós montávamos esses esquetezinhos e foi ali que eu percebi que eu tinha jeito para a coisa. Falei, poxa, eu gosto disso. Me identifiquei com o representar, né? Então, fizemos pecinhas do Negrinho do Pastoreio, que eu fiz o Fazendeiro, né? E fizemos imitações de professores. Eu imitei 2 professores que foram histórias hilárias na época, né? O irmão Ramiro, que cuidava da disciplina do Colégio La Salle, e o professor Arno Jung, que era o nosso professor de inglês. Lembra mais ou menos como é que era? Não vou lembrar agora. Muito tempo, né? Mas o irmão Ramiro, ele tinha um dedinho assim, torto, né? Mas no momento que ele erguesse aquela mão e chamasse o aluno... A situação Aí estava o bicho feia. pegava. Vem, guri. O bicho pegava. E o professor Arno, ele tinha uma frase típica que ele sempre usava, né? Alguma coisa de errado que acontecesse, o aluno não estava legal, enfim, estava bagunçando. Ô, guri, mas que barba de grilo, tchê! Esse barba de grilo, tchê, então era o chavão dele, né? E eu imitava ele direitinho, usava os óculos e tal. Então, essas peças nós montávamos para apresentar em sala de aula e depois, no final do ano, não sei se ainda tem, o La Salle tinha um salão gigantesco, no último andar. Então, ali montava-se um palco e nós apresentávamos para o colégio inteiro ali as peças, né? E fizemos umas 4 ou 5 peças, imitando políticos, né? Com relação ao meio ambiente já na época. Isso década de 70? 60, final dos anos 60 e início dos 70. Caramba! 69, 70, Sim. por aí. Eu estudei no La Salle 70, 71 e 70... Não, perdão. 71, 72, 73. 74 eu fui Caramba. para o Cristóvão. Então, início dos anos 70, né? Caramba, e já tinha essa questão A do preocupação teatro. do meio ambiente. Não, mas a questão do teatro. Sim, porque sim. Que eu também eu venho de uma raiz teatral também. Eu, com Perfeito. 12 anos de idade, iniciei no teatro. No teatro, é a grande escola, né? Exato. É a grande escola. E aquela época era o que mais? Era o que era ascensão? Radionovela? Existia? Tinha as radionovelas. A televisão era né? recente, né? A televisão era muito recente. Recente. A própria Rádio São Francisco, ela tinha radionovelas na época. Sim, minha mãe era ouvinte das radionovelas da São Francisco. Francisco. Tua mãe era uma das comunicadoras. Não. Não chegou a tanto. Não chegou a tanto. Podia ser de família, isso? Não podia ser de família, não. O dom, né? Não. Eu realmente saí fora da curva? Saí da curva, Sim. né? Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Então, Sim.
Meu irmão se formou em administração. Então eu saí totalmente do Você esquema, é o né? único que não trabalhou, então. O rebelde. O que não trabalhou é E bom. não trabalhei. O rebelde. Mas aí, saindo do La Salle, aí fui estudar no Cristóvão à noite, comecei a trabalhar durante o dia. E nós tínhamos aqui em Caxias um grupo teatral amador chamado Ribeiro Cancela. Grupo de Teatro Amador Ribeiro Cancela. O Ribeiro Cancela foi um grande ator gaúcho, foi o melhor da época dele, final dos anos 40, início dos anos 50. Caramba. Ele fez filmes nacionais, participou. É que a gente não sabe dessa história, né? Ou pouca gente sabe. Mas o Ribeiro Cancela foi o melhor ator gaúcho da época dele. Que legal. Né? Foi o melhor ator gaúcho. Então, e ele tinha a companhia Ribeiro Cancela de teatro. Ele e a esposa, uma caxiense, a esposa dele, e eles viajavam o estado todo apresentando as peças, mas peças de alto nível, né? E o seu almirante João Francisco, que era o diretor do teatro aqui de Caxias, montou então a companhia de teatro amador Ribeiro Cancela. Sim. Aí eu com o sangue do artista, né? Falei, eu tenho que fazer teatro, porque acabou La Salle, acabou as pecinhas, acabaram as pecinhas, né? Aí eu Sentia aquela necessidade. aquela necessidade de palco, né? Eu gostava de palco. Então, no colégio, quando tinha alguma apresentação para fazer, eu era indicado para fazer porque eu era desinibido. Desinibido. Sim. Palco para mim era a realização. Chegava, tremia antes, no backstage, ali, tremia que nem uma vara. Que é um positivo para te estar no palco seguro. Botava o Aquele pé no friozinho palco. na barriga, né? Aquele friozinho, aquela tremedeira. Botava o pé no palco. Tô em casa. Chum, Se sentia bem. Estava em casa. Estava em casa. Então, esse era o ponto positivo, né? Não, ó, me arrepiei até porque isso é... Desculpa até te interromper, Claro, não, mas imagina. isso é muito meu, assim, também, sabe? Perfeito. O teatro me ajudou muito, né, nessa questão também, lado artístico e tudo fantástico. mais, é maravilhoso. É fantástico, é maravilhoso. E é muito disso, sabe? É aquela coisa assim, necessidade de estar no palco interpretando, criando, e aí o teu cérebro enlouquece. E chegava assim, muito ansioso para fazer, mas chegava na hora, dava aquele... Sim, por mais E que você agora? tivesse preparado, Por mais preparado texto que na tivesse. ponta da língua, Sim, mas sim. o medo, né, que Mas mediu de botava errar, o pé, acabava tudo. estava em Estava casa. em casa. Estava em casa. Parecia Nossa, que que- baixava um manto em cima. Pá, você estava... Mas eu acho que aí a pessoa se sente confortável onde Confortável, está. E ali- totalmente. E ali, À vontade, à vontade. ali você vai estar fazendo o que você ama, né? Então, é. vai estar demonstrando você Perfeito. mesmo, né? E aí fui atrás do Ribeiro Cancela, aí me apresentei ao diretor, eu não conhecia, conheci no dia que eu fui até lá. Aí ele fez um teste comigo e já começamos a trabalhar, né? De imediato. De imediato. Aí ficamos 2 anos trabalhando juntos. E nós montamos umas 4 ou 5 peças, mas peças mesmo. Teatro amador, mas peças boas, Uma linha profissional, uma linha sim. profissional. Sim. E nós viajávamos todo o entorno de Caxias, Farroupilha, Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, Vacaria, São Marcos, né? Nova Petrópolis. Nos apresentávamos ou em clubes ou em colégios, né? Sim. E aqui em Caxias também, em clubes, Olha ali, colégios. ó. Ribeiro Cancela, né? Olha lá, Isso Companhia aí. Ribeiro Cancela. Ele foi Caramba. considerado, na época dele, o melhor ator gaúcho. Olha Participou de só, produções nacionais, de filmes na época, né? Ele foi um grande ator, um grande ator. E você viajava o estado com essa companhia. Isso? Não a dele. Não a dele. Nossa era... Era uma Usou- extensão da dele. Foi usado com a devida autorização, sim, claro, o nome. entendi. Nós éramos Companhia de Teatro Amador Ribeiro Cancela. Ele era a Companhia Ribeiro Cancela de teatro, né? De variedade, no caso. E ele fundou em Porto Alegre o Teatro Emergência da época. Foi Sim, um grande que teatro. foi um Ele grande foi teatro. o grande fundador do Teatro Emergência. Olha aí, né? cara. Então foi um excelente ator, reconhecido na época, né? Depois, como sempre acontece, você acaba sendo esquecido com as gerações vão passando e isso acaba. E a caindo questão no do não é esquecimento. visto, não é lembrado. E não é visto nem tem lembrado. Isso é certo, né? É fatura. Então
Aí nós viajávamos e nos apresentávamos aqui em Caxias também, com o Teatro Amador Ribeiro Cancela, nos colégios, clubes, vários lugares. E a apresentação final era no Recreio da Juventude. Eu não sei se ainda existe, eu acho que não existe mais o teatro ali. Era em frente à praça, né, onde era o Cine Central. Sim. Atrás tinha o Teatro Ribeiro Cancela, o Teatro do Recreio da Juventude. Então Tinha ali nós, um não sei cinema se ali. ainda tinha o Cinema Central, o Cine Central. O Cine Central ali. É. Depois me parece que o Teatro, o Recreio da Juventude, não sei se comprou ou alugou. Aí tinha uma cancha de futebol de salão embaixo e nos fundos era o teatro. E nós nos apresentávamos ali, um teatro bacana, aconchegante, né? Pequeno, mas aconchegante, tipo o Teatro Central nosso aqui. Pequeno, mas aconchegante. Sim, a Casa da Cultura, tu diz? A Casa da Cultura. Teatro nesse nível, assim. E uma vez nós estávamos ensaiando no Colégio Cristóvão de Mendonça, naquele teatrão, não sei em que estado está hoje, mas na época era um teatro e tanto. Era maravilhoso. Era um teatro-cinema, né? Um cine-teatro. Isso. Né? Ensaiando ali, eu pensei comigo mesmo, falei, puxa vida, por que não seguir isso profissionalmente? Por que não viver disso? Pois é. Né? Do teatro, a ideia Do teatro. a intenção era teatro. O teatro. Certo. Aí eu pensei, comentei com o seu almirante João Francisco, que era o diretor do teatro. Ele falou, você quer? Vai embora, garoto. Vai embora que você vai se dar bem, você tem talento para isso. Eu falei, será, seu João? E era bem valorizado na época? O teatro aqui era bem. Tinha a sua valorização, sim. Tinha um pessoal que gostava de teatro e participava, ia assistir mesmo, lotava. O Teatro do Recreio da Juventude lotava. Mas lotava. daí era mais digamos assim, a elite da cidade que tinha um apreço. Perfeito. Porque o teatro perfeito. vinha de outros países, Sim, etc. e tal, né? sim. Então a elite da cidade valorizava o teatro como arte. Perfeito, como arte. É isso. Parte da elite, né? Nem toda. Não, parte da elite. Nem toda ela. Tanto que, no próprio Juvenil, na época ali, que era toda... Sim, o Juventude, Juvenil e o Guarani eram isso. Representavam a elite. Né? Exato. Compunha a elite cultural da cidade. Né? Então, aí eu comentei com o seu João Almirante, ele falou, vai embora. Siga teu sonho. Não chegava a ser bem um sonho ainda. Né? Não chegava a ser bem um sonho, mas era uma ideia. Era uma ideia. Eu não tinha noção. Tinha quantos anos? Eu tinha 19 para 20 anos. Eu saí daqui com 20 anos. Né? Vamos lá. Aquela época, 20 anos, tu era um adulto já. Sim, já era. É? Sim, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Sim. Então já era um adulto. Né? Apesar da pouca idade, mas já era um adulto. E um dia, folheando uma revista antiga, a revista Amiga, que era da Bloch Editores, da Manchete, né? Apareceu lá Curso de Formação de Atores. Curso de Formação de Atores, Jaime Barcelos. O Jaime Barcelos foi um grande ator da TV Globo, do teatro brasileiro, do cinema brasileiro, criava personagens maravilhosos. Né? E ele tinha esse curso de formação de atores que, segundo a matéria que eu na revista Amiga, na época, teria formado aquela geração que despontou no final dos anos 70, início dos anos 80. Glória Pires, Fábio Júnior, Lídia Brondi. Não sei se era verdade, mas a matéria dizia isso. Né? Sim. Não sei se era só publicidade, mas, enfim, teria formado essa geração que estava surgindo. Sim, estava surgindo na TV Globo. Isso. E no teatro também. Aí eu me inscrevi... Já era a Globo na época? Sim, a TV Globo já era a TV Globo. Era Globo. Já era o canhão brasileiro. Mas né? esse teu passo era no Rio de Janeiro, é isso? Sim. A revista Amiga era no Rio, o curso era no Rio. Né? E tu estava... E eu estava aqui. Eu estava aqui. E o Caxias se dividia entre São Paulo e Rio, né? A maioria gostava de São Paulo. Eu não, eu gostava do Rio.
Sempre gostei do Rio, né? Sempre. Até dá para perceber no teu sotaque, ainda que você. Que foram anos lá também. Sim, o 30 mais. Ah, sim. O X. A gente não perde. Às vezes escapa ainda. Eu tento me policiar, mas às vezes escapa. Escapa. É verdade. É verdade. Que tu vê muito que o carioca ele tem aquele sotaque mais malemolente, né? né? Que depende da região também, e você pode muito perceber que a maioria dos cariocas ele tem o X. X. 2, 3. 3, 4. Não, 3, 2, né? E o R também, né? O R é bem legal também, eu gosto do R. Esse é o... Por quê? Mas Isso. continua. Isso. Bom, mas aí então fiz a minha inscrição e marquei o teste, porque era um curso-concurso. Né? Então, o primeiro colocado ganharia uma bolsa integral para estudos e o segundo colocado uma meia bolsa. Aí o teste foi em fevereiro de 1981. Isso aqui no Rio Grande do Sul? Eu estava aqui. Tá. Eu tava aqui. Ah, mas tu tinha que ir para lá. Sim, eu tinha que ir para lá. Caramba, mas na época para ir para o Rio de Janeiro era... Eu tinha um primo meu que morava em Niterói. Ah, bom. Já tinha meio caminho. Meio caminho. Já estava tudo Aí meu programado primo na cabeça. me esperou na rodoviária, me encaminhou e tal, me mostrou... Quantas horas de viagem tu lembra disso, Luiz? 26 horas de Porra, ônibus. 26 horas de ônibus. Vou foder. Ônibus bom na época, Ônibus né? bom, Suspensão a ar. nossa! Você ficava todo... levantava todo errado, né? Ficava todo torto, né? Tinha que levar um guarda. As galinhas, caixa com... né? Tinha que Ele aparece nos filmes, né? Tinha que levar o guarda-chuva junto, né? Quando chovia. Viação Penha. Viação Penha. Viação Penha. Acho que existe até hoje. Não, mas os ônibus da época eram bons? Não era muito bons, não. Do ano, daquele ano. Daquele ano, né? Os ônibus não eram um pouquinho complicadinho. Mas valia o sacrifício. Mas valia o sacrifício, claro. Sacrifício, Bom, aí então chegamos no Teatro da Galeria, em Botafogo, Flamengo, ali na divisa, mais ou menos. No dia, eu não lembro o dia agora, mas em fevereiro de 1981. O teatro encheu de concorrentes, de estudantes, né, que iam prestar o exame, digamos assim. Concurso, exame? Curso-concurso. O concurso para o curso, né? Certo. Então tinha gente de todo o Brasil. Paraná, Amazonas, Bahia, Florianópolis. Olha, tinha gente de todo o Brasil. O teatro quase lotou. Era um teatro grande. Sim. Não era tão pequeno. Aí eles mandaram um livrinho com os monólogos, porque era forma de monólogo, né? Porque era apresentação individual. Então, monólogos. Eu preparei meu monólogo aqui em Caxias, preparei bem, me apresentei. Vários jurados, uns 3 atores da TV Globo da época, estavam como jurados, né? Poxa. Eu reconhecia assim, você olhava, estavam todas enfileiradinhas ali. E o coração. Não, mas no backstage ali. Quando eu entrei no palco, aquela história. Mudou tudo, né? Fiz a minha apresentação, aí no final E demorou, eu me apresentei, era 1h, mais ou menos. Começou às 8h. E acabou lá pelas 6h, até todo mundo se apresentar. E aí divulgaram o vencedor, né? E eu fiquei em primeiro lugar. Olha aí. Sim, primeiro lugar. Quantos tinham, mais ou menos? Lembra? Chuta um número. Mais de 100. Mais de 100 pessoas. Você foi em primeiro? Ah, talento nato. Caramba! Uma baiana, excelente atriz, ficou em segundo. Eu pensei que ela fosse ganhar. Sim. Porque ela fez uma apresentação impecável. O monólogo dela foi impecável. Falei, essa aí vai ganhar. Sim. Né? Aí eu ganhei e ela ficou em segundo. Né? Foi fantástico isso. Pô, aí voltei para Caxias. Tarcísio Meira tem uma sombra agora. Né? Tarcísio Meira na época. Na época era o grande galã. Tarcísio Meira. Tinha o Lima Duarte. O Francisco Coco. Caramba. Coco e o Tarcísio Meira dividiam. Tarcísio Meira. Tarcísio Meira e o Francisco Coco dividiam o mulherio do Brasil, né? Boa. Então, Tony Ramos também, na época, eu acho, não? Tony Ramos veio um pouco depois. Veio um pouco depois. Nossa. Tarcisão fazia Irmãos Coragem. Época de ouro mesmo. Época de ouro das novelas brasileiras. Ouro mesmo. Aí voltei para Caxias, eu trabalhava no Grupo Habitasul, era um
um sistema de poupança e empréstimo, né? Pedi demissão, ninguém entendeu nada. Né? Pô, você vai para o Rio fazer teatro. Teatro? Teatro? Você vai sobreviver? Vou. E trabalhar para quê? Não, mas trabalhar não, né? E tinha ainda aquela visão, tipo, o ator é um negócio é um emprego de vagabundo. Não. Já tinha mudado um pouquinho. Eu vi muito os artistas mais antigos do cinema tinham esse preconceito. De pornô chanchada. Aí sim. Mas a televisão não. O ator de televisão... Porque o ator de televisão não fazia pornô chanchada. Né? Ele não fazia. Ele tinha uma imagem para preservar, a zelar. Né? Então a pornô chanchada era feita por outros atores do teatro e tal, que também não tinha nada demais, né? Sim. Era um filme, era trabalho, né? Sim. Mas era mais pessoal de teatro que fazia isso. Mas você nem hesitou, chegou aqui, não... Quero minhas contas foi embora. O cara ganhou bolsa. Uma mão na frente e outra atrás, foi embora. Feliz da vida. Feliz da vida. Realizar um sonho, então. Agora feliz da vida. Agora se tornou um sonho. Ele fez uma viagem de 26 horas para voltar para Caxias. Mais 26 para retornar. Mais 26 caraca. Mas se ele ganhasse bem aqui, dava um pezinho, né? Não, estou ganhando bem aqui, vai saber. Não, mas aí voltei para lá e comecei a estudar. Só que... o custo de vida, a gente não tem ideia, né? Eu não tinha a menor ideia na época, né? O custo de vida de uma cidade como o Rio de Janeiro é muito alto. E você paga tudo. Não é que nem aqui que papai e mamãe subsidiam. Não, você paga tudo. Não sei. Não tem. Você paga tudo, né? Sim. Aí o pouco dinheiro que eu levei da minha rescisão de contrato acabou em 2 meses. Né? Acabou em... E você numa cidade... Imagina, eu chegando numa cidade como o Rio de Janeiro, praia, aqueles barzinhos. Na época era tranquilo, não tinha a violência que tem hoje. Sim. Era uma cidade maravilhosa ainda, na época. Imagina, final dos anos 70 ali, né? Início dos anos 80. Sim. Era maravilhosa a cidade. Os o lançamento do biquíni, aquela coisa. Como é que era a boate Papagaio? Tinha a boate New York City. Olha, muito famosa. Era a época dourada, né? Então, e você na flor da idade, né? Imagina, com 20 aninhos. Com 20 aninhos! Meu Deus! 20 aninhos! Deixa que eu vou agora aproveitar minha vida também. Aproveitei. Aproveitei. Vamos lá no Copacabana, lá dar uma deitadinha. Sim, mas aí passei trabalho, porque o dinheiro acabou. Mas nem tudo E se eu falasse para o meu pai ou para minha mãe que eu estava que eu estava passando necessidade, eles iam puxar de volta. De volta. Não, volta para. Eu não queria isso. Sim. Eu falei, não, vou aguentar e vou. E nesse tempo ali eu tive uma ajuda de um caxiense, amigo meu. Vocês devem conhecer, Marcos Sena. Marco Aurélio Sena. Marquinhos Sena. Trabalhou na Mais Nova. Trabalhou muitos anos na Mais Nova. Sabe que a Mais Nova, para mim... Começou com ele. Eu lembro muito dele da Mais Nova. Ué, que é o Marco Sena da Mais Nova. Apresentando, né? Como apresentador, olha como aí, comunicador. Cara, Marquinhos Sena, ele trabalhava na Rádio Globo. Caramba! Né? Trabalhava na Rádio Globo. E as coincidências da vida. Eu estou chegando na rodoviária, meu primo atrasou. Né, no dia que eu fui para fazer o exame, o teste lá do teatro, do Barcelos. E eu estou na rodoviária esperando meu primo. Quem sobe a escada? Na rodoviária Novo Rio, do Rio de Janeiro. Marco Aurélio Sena, subindo a escada. Mas eu te conheço, tia. Não, a gente se conhecia daqui de Caxias. Não, mas eu te olhei, mas eu acho que eu te conheço. Ele, caramba! Aí começamos a bater papo e tal. Ele trabalha na Rádio Globo e tal. Me deu o endereço dele. Procurei ele depois lá. E graças a ele também, depois eu vim a trabalhar na Rádio Globo FM. Caramba, como locutor. Que daí já conseguiu fazer um meio de campo. Já trabalhava lá há muitos anos já. Né? Ele também batalhava essa questão para ser ator, ele é ator também. E ele chegou a fazer novela. Ele fez uma novela. Eu não lembro agora o nome da novela, mas ele fez uma novela. Participou de uma novela, corridinha de kart, tinha os caras com kart, eu não lembro, final dos anos 80, um pouquinho antes, ele participou de novela, fez novela na TV Globo. Né? Então, Marco, eternamente grato, Marquinho, me ajudou muito muito na época, me ajudou muito. Marco Sena da Mais Nova. Da Mais Nova, Marquinhos Sena. Aí, então, no teatro, o Jaime Barcelos tinha falecido, acho que um ano antes, não lembro exatamente.
E o filho dele, o Daniel Barcelos, assumiu o curso e era nosso professor. E um dia, conversando com ele, ele falou: Mota, você não quer tentar dublagem? Eu falei: dublagem? Eu sei o que é, mas como assim? Não, porque você tem uma voz muito boa, ele dizia. Eu falei: eu nunca tinha ligado para isso. Mas né? você sempre teve essa voz fundo assim, grave? Eu acho que sim. Sempre? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E a questão da sem dicção, ter noção disso. Sem ter noção disso. Sem ter noção disso. Eu não tinha noção disso. E a questão da dicção, tu trabalhou a tua dicção posterior? Não, mas eu acho que teatro é... O teatro já o é teatro isso, já né? ajuda. Não, Não, sim, ele já sim. ajuda. Mas tinha uns exercícios de É, dicção, isso. de ler com a canetinha na boca. Ah, tradicional. Sim. Isso aí. Ler em voz alta no banheiro, Sim, né? sim. No jornal livre, em voz alta. Tal. Então, aí eu falei: pô, mas o que seria isso? Ele falou: não, você vai lá, faz um teste, você tem o registro de ator? Eu falei: tenho sim. Então vai lá, faz um teste e vê se você serve, porque a sua voz é muito boa para isso. Mas é aí que eu parei para... Pô, mas será que é isso mesmo? Aí eu descobri a Telecine, no Rio de Janeiro, fui lá, me apresentei na Telecine. Quem me atendeu foi o diretor Walter França, né? Na época. Ele dublava o Super-Homem em desenho na época. Legal, cara. Uma voz maravilhosa do Walter. Caramba. Aí ele fez um teste comigo, era um bang-bang. Ele fez um teste comigo lá. Coloca essa frase naquela boca ali. Coloca essa frase, o texto aqui na frente. Coloca essa frase, sincroniza com aquele movimento labial do ator ali. Aí eu decorei a frase, né? Era uma frase curta, né? Decorei. Tentei, ele começa junto e tenta terminar junto. Deu certinho. Na sorte. Foi sorte, mas deu certinho. Caramba! Aí ele falou... Aí o Johnny era o técnico atrás. Johnny, passa pra gente ouvir. Aí passou. Aí que eu... Pô, que tu viu que deu certo. Mas a voz é boa mesmo. Eu falei: pô, mas Mas a voz é boa. eu falei: fui eu? é a minha voz? Aí o Walter: sim. Sou eu mesmo? Sou. O Walter: sim. Tá contratado? Não? Aí ficou legal. Pô, mas bacana. Aí, rapaz, foi acender o palito na gasolina. Sim. Falei: dublagem. Cara, dublagem. Caraca. Aí ele: vem aqui amanhã, a gente vai continuar com esse filme aqui, aí tem as pontinhas para fazer, vem cá, vamos trabalhar. Aí ele já me apresentou o Henrique Ogala, que era um outro diretor da Telecine, Sim. que também começou a me escalar, porque tinha Gostou? talento, sabia fazer. Sim. Mas tinha que aprender. Né? Mas Não. Tem. Sim, mas... Na época ali tinha se mostrou o talento para isso. Mas eu tinha que aprender direitinho, né? Porque o empecilho da dublagem, o primeiro empecilho é o sincronismo. Certo. Ele atrapalha muito. Você tem que sincronizar. Sim. Não basta só interpretar. Isso. Você pega um texto, interpreta direitinho, mas todo fora. Aí não dá, né? Você tem que sincronizar. Aí fui aprendendo. Depois eu passei para Herbert Richards em 1982, um estágio na Herbert, graças ao Márcio Seixas, grande amigo Márcio Seixas. Né? Nossa. Ele era locutor da JBFM, JBAM, Rádio Jornal do Brasil AM, no Rio de Janeiro, no grupo JB. E graças a ele, o Marco Sena, me apresentou a ele, e ele me levou, junto com mais 3 locutores da Rádio Cidade, do Rio, na época, para um estágio na Herbert Richards. E na Herbert Richards, você dublou qual na época, tu lembra ou não? O estágio era só... Era um estágio. Era um estágio, era só para... a gente chama de obas e olás, né? Era só vozerio, essas coisas. Tinha que aprender. Porque para ser contratado, você tem que fazer 20 loops por hora. 20 anéis, são 20 ceninhas. Certo. Então, o momento que você conseguir fazer 20 ceninhas de um filme em 1 hora, você é contratado. Né? É muito difícil. É difícil. Falinhas curtas é fácil, mas pega um texto de 10, 12 linhas. Eu sou um meio leigo nessa história. Mas assim, você pega a folha, você tem que, com certeza, acho que você tem que ver o filme primeiro. Funciona assim. O texto depois, como é que é? Você tem um texto e tem a imagem. Perfeito. Certo. O texto é a tradução do filme. Aí o diretor, você dubla o bandido, aquele louro ali. Aí você vê a cena. Por isso que é difícil a dublagem, não é tão fácil. Você vê a cena, você tem que analisar a cena, ver qual é a intenção, o que está acontecendo naquela cena. Aí o cara fala em inglês ou italiano, o que for, né?
Você tem que ver o tom que ele está falando, olhar o seu texto, ver se o texto está na metragem, na métrica correta, se vai encaixar lá, né? Muitas vezes você tem que cortar o texto, às vezes, ou tem que acrescentar alguma coisa. E aí você ensaia, Sim. o diretor, ó, ficou longo, vamos cortar aqui e tal. Ajusta, agora tá bom. Ensaia gravando. Aí se grava. Pelo menos na época era assim. Sim, né? sim. Se grava. Então você tem que fazer tudo isso em 3 minutos. Caramba. Você tem que assistir a cena, entender a cena, ler seu texto, entender o texto, o que você vai dizer, que não é simplesmente ler. Você tem que ter uma leitura dinâmica, Você mas tem que ter uma leitura dinâmica e entender. E interpretar. Interpretar, né? O entender é o interpretar exatamente. aquela fala. Mas, de certa forma, você não decora. Não, você lê. É uma leitura dinâmica, É uma mas leitura tem que dinâmica. ler com interpretando. Interpretando. Botar a emoção. Você não colocar você a não emoção fica- que está no vídeo, né? É. Então, às vezes, volta e meia passa dublagenzinhas por aí que foi lido. Sim. O texto está Sim, lido. Sim, sim. Você vê que está lido. Estão lendo apenas, né? Não estão interpretando. Exato. Né? Os dubladores. Inclusive, até te cortando, tem umas dublagens antigas que era muito engraçado. Eram os filmes japoneses, os filmes orientais. Paulinho, não sei se tu lembra, que tinha ali uma... Eu acho que era filmes de luta e tal, que tinha, né? Eu vou te pegar! Sim. Acho que faltava o... Não adianta você correr! Faltava, acho que uma conversa a mais. Isso, texto faltava uma frase um pouco maior, né? Aí era quando brigava, dava o psh, psh, psh. deficiência de sincronismo, né? Não dava o soco e dava... psh, psh, psh. Mas isso também era porque na época se dublava em fita. Então nós sim. tínhamos 2 projetores atrás, Certo. um passando o filme e o outro gravando a fala. Caraca. Então, numa cena, 4 pessoas, se um errasse, tinha que repetir tudo. Aí o outro errava, tinha que repetir tudo, porque não tinha como ser... Não dava pra Era mono. individualizar. Era mono. Caramba. Gravação mono, né? Onde um errava, e às vezes a cena ficava boa, mas com um defeito o diretor deixava passar, porque senão ele ia levar mais quantas sim, horas quanto tempo pra refazer? para refazer até Entendi. acertar. Aí ele deixava. Deixa assim, porque Sim. conseguimos uma boa interpretação. Então era muito em função disso. Depois veio a fita estéreo, left, right, 2 canais, então já tinha um canal disponível para você fazer, né? Depois veio a ADAT com 8 canais, depois vieram os softwares, né, com 300 canais, Sim, Pro sim, Tools sim, hoje. sim. Hoje ninguém mais dubla junto, né? Cada um faz a sua parte, Depois. balado, depois mixa, E né? pronto. E acabou, encerra por ali. E fica muito mais fácil. Fica mais fácil, mais rápido, né? mais rápido. Você faz mais rápido. É. Não precisa, porque às vezes o filme era cancelado porque fulano não podia. Um dos principais. Certo. Sim. E só podia dublar estando todo mundo no estúdio. Caramba, No cara. tempo da fitinha, É. era mono, né? Não Todo tinha. mundo tinha que estar dublando, Tinha cara. todo A mundo dificuldade tinha que estar. disso e a importância da dublagem. Sim, Então, sim. isso era muito rentável na época. O dublador ganhava mais. Porque às vezes você tinha uma escala de 10 horas, e, na verdade trabalhava 5, 6. O resto era os intervalos, né? De uma cena. Mota, Fire, você tem 10 loops de fora, pode tomar um café. Né? 10 loops é meia hora. 10 loops é meia hora. Meia hora, você pode tomar um café. Aí a gente saía para tomar um café. E Hoje não, hoje você entra, são 300 loops, aí você faz os 300. Sim. Né? é que você faz, né? Hoje a tecnologia que tem, né? Com a tecnologia facilita bastante. E a experiência também. Também. Né? Sim, pra claro. ti Claro. A experiência conta. Então, voltando lá um pouquinho, saiu do teatro? Abandonou? Não, aí eu fiz o curso. E foi para dublagem? Eu não concluí o curso, faltaram 2 meses. Porque, como eu precisava trabalhar, eu, com a ajuda do Marquinhos, eu consegui ser locutor na Rádio Globo FM. Que legal, cara. Do Sistema Globo de Rádio.
E era bem famoso na época? Sim, a Rádio Globo FM era do sistema Até Globo hoje, de né? rádio. Não, ela não existe mais. Ah, não? Não existe mais? Não existe mais. Globo FM não existe mais. Ah, não sabia. Ela virou... Foi uma das precursoras, né? Sim, uma das primeiras FM. Só que era um FM... começou com um FM todo gravadinho, bonitinho, automatizado, né? Depois, quando eu cheguei ao Rio, ela estava começando com ao vivo, né? Sim. Então, aí eu fui um dos locutores, fiz um teste lá e passei e tive que corrigir meu sotaque, a questão do rádio. A questão do sotaque, porque... Os R's de rádio rua, né? Por quê? Por quê? Nós temos aqui na Serra um sotaque do R que ele, às vezes, ele fica por né? Carro caro, né? Não, mas não tinha. Não tinha. Isso é mais do lado italiano, Italiano, né? Eu não tinha. Eu tinha o rua, o carro, né? Isso eu tive que me E corrigir. aqui não é carro, não é carro. Aqui é o alto. O alto. O alto. O alto do vizinho lá. Mas eu tive que me policiar e me corrigir. E era o que? Era mais musical, jornalístico? Não, totalmente musical. A Rádio Cidade foi a grande escola. Ela surgiu no Rio em 77, se eu não me engano, por aí. E ela virou referência, porque com alguns dias de estando no ar, já era primeiro lugar. Ah, que legal. Na audiência, né? Ela começou ao vivo, aquelas brincadeiras da Rádio Cidade, né? O cara deixava o cartucho cair e tal, enfim. Só que a Globo FM não, era uma rádio conversada, mas sem a brincadeira. Sim. Era uma rádio um pouco mais séria. Chegou a fazer telenovela na época? Não. Não, né? Não. Mas eu tô aqui ansioso. Tô aqui ansioso porque eu quero saber como é que você chegou a ser o locutor, o dublador oficial do Stallone. Mas antes sim. disso, teve Cavalo de Fogo. Teve Cavalo de Fogo, antes Teve- disso. Cavalo de Fogo, eu assistia Cavalo muito de quando Fogo. criança, o Cavalo cara. de Fogo. Lembra Ah, disso? o trabalho que você foi premiado das Meninas Superpoderosas, Isso já ele veio depois? Sim, veio depois, já veio nos anos 90. Eu Isso tenho aqui, ó, nas animações fez ali o Cavalo de Fogo, depois você viu Wolverine em X-Men Evolution. Wolverine. já veio depois, já veio nos Isso. anos 90. também. Aquaman. em Wolverine Liga da você Justiça. fez no desenho. No desenho. No desenho. X-Men Evolution. E o Série, uma série. Toguro Totoro. Toguro, Yu Yu Hakusho, né? a série. que legal. Senhor Incrível e os Incríveis. Duas já dublagens, né? 2000, já Bem recente, bem recente. narrador de As Meninas Superpoderosas, que houve a premiação. Sim, o Oscar da dublagem como narração. Como Olha narrador. aí, cara. Melhor Mas narrador. isso em que ano foi? 2006, por aí, 2005. Caramba, não lembro exatamente. Tá, o troféuzinho tá lá em casa. O Wolverine, dublador, ele já morreu, né? O que é o O Isaac Bardavil, o ator. E ele fazia uma voz bem... Aquela voz bem... meia roquinha, né? Bastante rouca, né? Bem rouca, né? Wolverine. E que casou muito para nós, né? Sim. Minha opinião, para nós que assistimos o Wolverine Brasil, parece que casou bem essa voz do como é que é o nome dele? Perdão. Do Isaac. Isaac. Isaac Inclusive, Bardavil. quando o ator do Wolverine... Tá do todo último mundo aí, ó. Wolverine... Tá todo mundo aí, ó. Do último Olha aí, Wolverine, cara, tá todo mundo aqui mesmo. Tá todo mundo aí, ó. O ator ele conheceu o Isaac Sim, sim, pessoalmente, sim. né? Sim, sim, o Do Danilo Hugh Gentili, Jackman. eu acho que foi. Hugh O Hugh Jackman Jackman, veio e conheceu. Isso. Até ele, né? Aquela brincadeira, reverenciou, aquela reverenciou, brincadeira toda. Que sim, se tornou uma voz clássica, assim Sim. como atua hoje, ela é clássica com Sim, no caso do Stallone, principalmente, Steven né? Seagal, O Seagal, o próprio Hellboy. o Hellboy 1, né? Aham. O Aquaman. O Aquaman. Cavalo de Fogo. Cavalo de Não, Fogo. Cavalo de Fogo, muito bom. Esse aqui em Troia, né? Ah, tu fazia o... O Michael Jordan também. Michael Jordan, no filme Como é que é o Space nome Jam. do Tartarugas Ninja ali, o... O Destruidor, sim. Destruidor, Eu cara. substituí Que massa. o Júlio César, que era quem fazia ele, né? Caraca! E aí o Júlio parou de dublá-lo, porque ele virou diretor. Só que eu não, Sim. E eu passei a dublar eu não tô entendendo onde é que você entra aqui. o Cavalo da Xirra. O Cavalo da Xirra. Cavalo da Xirra. Porque a Xirra não ia assim, ó, não ia ser. O Ventania. O Ventania. Ventania. Caraca! Sabe que eu tinha... Foi meu primeiro personagem de série fixa. Primeiro fixo Sim. em série. Foi o o Cavalo Ventania. da Xirra. Cavalo da Xirra. Foi o Ventania.
Cara, eu tinha um crush na She-Ra antes dos 10 anos, é verdade. Eu pensei que era do cavalo Não, da She-Ra. na She-Ra, na She-Ra. Cara, é até até ridículo eu falar, mas agora já cresci, não tem. Cara, eu beijava a TV quando eu via a She-Ra. She-Ra, né? Eu era apaixonado por ela. Não, foi uma sério, série. Ué, né? Foi uma série realidade. apaixonante. Foi uma série Caramba, apaixonante. Cara. She-Ra e He-Man. E He-Man, Foram as duas. sim. Foram as duas. Sim, eu adorava imitar ali. E aqui? Como é que começou aqui? Isso. Com o Vamos lá pro Stallone. 1992. André Filho dublava o Stallone antes de mim. Né? Dublou quase tudo do Stallone até 1992. Ele teve um problema com o Herbert Richards, brigaram, discutiram e tal. Ele pediu demissão e saiu. E na época, você houve só uma transição, que tu tinha saído, eu tinha voltado vindo para Caxias. voltado para Caxias. Isso. Fiquei aqui 3 anos. Em 92, em setembro de 92, eu voltei ao Rio. Em outubro, nós fizemos a dublagem do Risco Stallone. Total, que foi o Risco primeiro Total. filme que eu dublei o Stallone no filme Risco Total. O André tinha então brigado com o Herbert e na época só dublava na Herbert Richards contratado. Sim. Se você pedisse demissão, não trabalhava mais ali. Só os contratados. E eu cheguei vindo de Caxias, eu fui visitar Herbert Richards, fui só visitar dizendo, estou de volta. Sim. E a Helena, a diretora, quando me viu chegando, ela, puxa vida, você vai salvar minha vida. Como assim, Helena? Vem fazer um teste aqui. Aí quando eu entrei no estúdio para fazer o teste, era o Stallone. Falei, puxa, mas é boneco, a gente chama de boneco, né? Sim. É boneco do André. Ele, não, mas o André pediu demissão, foi embora, agora estamos procurando e não estamos encontrando uma voz para o Stallone. E quem ia aprovar era o cara da Globo que ia aprovar. Eu não lembro quem era o responsável pela dublagem na TV Globo. Ela, vem cá fazer o teste. Aí fiz o teste, ela, não imita o André, faz você e tal, mas procura deixar aquela voz característica, Uma identidade. né? Para não, Dá uma identidade. para não causar muita diferença. Né? Sim. Aí fiz o teste mais ou menos com a minha voz, mas dentro das características do Porque Stallone. tu dá uma entonada diferente, né? Fica mais assim. Isso. Fica mais para baixo, mais, né? Tipo Stallone, assim, mais, né? Aí fiz o teste. Que louco isso, velho, né? Aí fiz o teste, ela, me aguarde. Aí fui para casa, umas 3, 4 horas depois, ela me liga. Aprovado. Falei, pô, Opa! começamos, não sei se foi no dia seguinte ou no outro. Sim. Já estava tudo pronto para dublar. O filme tinha uma certa urgência, inclusive, né? E eu cheguei na hora certa, no momento exato. Essa foi a, né? Puxa vida. Tudo na verdade, pela história, se tu for parar para pensar, tu estava na hora certa, no lugar Sim. exato. Perfeito, Mas eu né? acho que as coisas são pra ser. E eu acho que é uma questão... Tu já estava bem preparado quando tu chegou. Sim. É. Eu já tinha 10 anos. Já tinha 10 anos de dublagem, né? O meu primeiro longa-metragem fazendo o principal foi Ruas de Fogo. Streets of Fire. Sim. O Tom Cod, né? Tom Cod, acho que era o principal. Ruas de Fogo, porra. Isso foi feito em 80, essa dublagem foi em 88, eu acho. Foi antes de eu ter ido embora, ter vindo para Caxias. Sim. Já tinha feito essa dublagem do Tom Cod antes de eu vir. Então eu já estava preparado. Já tinha feito grandes papéis também em outros filmes, que eu não vou lembrar agora. Duna antigo, que eu fiz lá o general de Duna, mas o antigo, né? Já tinha feito boas dublagens. Já estava preparado, sim, né? Aí fiz o teste, até que começamos a dublar. E aí veio uma sequência de filmes dele. Veio Demolidor, veio Especialista, as 2 comédias que ele fez, Pare, Senão Mamãe Atira, Oscar, Minha Filha Quer Casar. Exato. Então veio assim uma leva de filmes Foi na naquela época década ali. do Falcão. Não, Falcão Falcão ainda Foi está. antes, né? Foi antes. Ainda tá com... Tá. Eu redublei Falcão, já estava aqui em Caxias, quando eu redublei Falcão. Mas aí por questões de qualidade de áudio, Sim. na época foi dublado em fita, né? Sim. E Sim. a mídia hoje, não, o som da fita, Sim, não o dá chodinho, mais. pois Então não é. tem mais como, né? Então eu Aí redublei tu Falcão. redublou Falcão. Sim, redublei Falcão. Foi redublado. O Stallone é pertencente à Disney, é isso? Não. O Stallone é ele. A ele. É ele.
Tanto é que o Rock 1, onde ele estourou, né? Ganhou o Oscar, né? Ele bancou sozinho o filme. Ninguém quis bancar o filme. Essa história é bem... ele fala, né? Até o cachorro dele, ele empenhou, né? Isso. Ele empenhou até o próprio cachorro. Não tinha dinheiro. Né? Não tinha dinheiro, ele teve que bancou sozinho. E a história do filme do Rock 1, ela carrega dele. um pouco... É dele. Isso, ela carrega um pouco essa dificuldade. E né? até onde eu sei, havia distribuidoras que queriam fazer o filme sim, mas não com ele no papel. Ah, meu Deus. Não com ele no papel. Outro ator. Sim. E ele, não. Eu no papel. Sim. Aí, como ninguém quis fazer, ele correu atrás sozinho. Por isso que Sim. tem que ser respeitado. Com certeza absoluta. Tem que ser respeitado. Porque... Chegou a conhecer o Stallone? Não. Infelizmente não. Isso aí, cara. Infelizmente não. Teríamos que apresentar. Stallone. Infelizmente não. Não, é que agora lá é muito tarde. Tá muito tarde, né? Tá muito Senão eu tarde. ligaria para ele. Mas assim, no Brasil, só você tem o direito de poder dublar ele. Não. Não é isso? Não é isso, não. Já até outras pessoas dublaram. O Cássio Romero já redublou alguns filmes dele, né? Lá em São Paulo. Depende da sua disponibilidade. Certo. Por exemplo, Hoje, Mas a preferência é tua. hoje sim. A preferência Se eu não é tua. puder, Sim, Aí se passa. estiver ausente, viajando de férias, e o filme tem uma certa urgência, aí uma outra pessoa vai dublá-lo. Mas no Brasil existem mais, então, dubladores. Sim, do rock. sim, Mas sim. você É o principal. É o que mais dublou. É o que mais Não dublou. teve alguma... Não sei se foi do Stallone, eu lembro que teve alguma situação que era tu o dublador e tu não poderia e pegaram uma outra pessoa e o pessoal pediu por ti. Essa é recente, a Tulsa King, Isso. né? Tulsa King, a série Tulsa King. Exato. Série, Ela exato. foi dublada parece que em Los Angeles. Dublagem fora do Brasil, eu sou contra, né? Porque não são atores dublando, né? Não são atores dublando, não são dubladores dublando, né? Então, fizeram uma dublagem lá, ficou ruim, infelizmente. Sim. Não sei nem quem foi que fez, também não me interessa, né? Mas ficou muito. Eu fui assistir também o primeiro episódio, assisti 2 minutos e parei, porque não dá. Não só o Stallone, Sim. todos os outros atores estavam muito mal dublados. Sim. Né? Aí houve um movimento, né? Isso, Mas eu houve fiquei movimento. de fora, fiquei assistindo. Eu não vou dar pitaco, né? Sim. E houve um movimento de fãs de Exato. do Stallone, não tanto porque que não tinha, realmente não ficou bom. Sim. Aí reivindicaram que a série fosse redublada. E redublamos então, e a Paramount trocou realmente a versão dublada em Los Angeles, eu acho que não sei exatamente, pela nossa feita aqui. Sim. Que Toda é daí, no caso... toda a série. Exatamente. Isso pode acontecer. Por exemplo, eu dublei o Schwarzenegger em 2 filmes. O Sexto Dia... Como é que é a voz do Schwarzenegger mais... um pouquinho menos que o Stallone. Seria pouquinho a minha voz mais normal. Tudo bem? Como é que você está? A voz mais normal. Mais normal. Normal. A do Stallone é mais colocada. Né? É que ele... Porque ele é assim. isso. Mas parece muito, né? Porque ele faz isso. Ele faz aquela coisa mais... Sabe uma frase, um momento do Stallone que eu sou muito fã, inclusive é usado até hoje como autoajuda, aquela cena do Rock 2, do Balboa. do Balboa, ele falando com o filho dele. Sim. A Aquilo vida, viralizou. É A isso. vida, Como é que é? Tu lembra disso? Eu não vou lembrar o texto, mas sim, mais ou menos... O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, cruel, que vai colocar você de joelhos e você vai ficar de joelhos se você deixar. Você, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Isso! Caraca, velho, olha isso! Porra, nossa! Que massa! É isso que eu não tenho. Se tivesse o texto, né, sim. eu podia interpretar melhor. Mas, Não, grosso modo, a seria vida isso, não né? É o quanto aí, quantas você vezes aguenta... você se levanta, sim, o quanto você aguenta apanhar. Apanhar agora e continuar ali, ó, em frente. ali, O mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo e cruel que não quer saber o quanto você é durão. Vai colocar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, ninguém vai bater tão duro quanto a vida.
Mas não se trata de bater duro. Isso aí vem, se trata de quanto Sim. você aguenta apanhar e seguir em frente. Uma coisa Isso. é um texto motivacional. Nossa, eu estou fazendo papel. Eu estou fazendo papel aqui quando eu tinha sonho de ser locutor de rádio, porque quando eu ouvia os locutores perto de mim, eu ficava assim. Hoje eu estou fazendo o papel do telespectador que está ouvindo o dublador, né, do meu lado aqui. Caraca, Sente é aquela muito magia, louco. sabe? Nossa. Aquela magia. Poxa, parece que o Stallone está aqui na nossa frente. Né, E a gente como locutor, eu também fui locutor, né? Sim. Sou ainda locutor. Sim, né? sim. Na verdade, eu comecei no rádio, né? Sim. A dublagem e o rádio começaram juntos na minha vida. Sempre andaram paralelamente. Aí eu fui locutor da Fundação Roberto Marinho, do canal Futura. Fui locutor do canal Universal Channel, né? Fazia as chamadas. É um dos currículo canais. bem pequeno. Pequenininho. Trabalhei na Rádio Globo FM, trabalhei na Rádio 98 FM, trabalhei na 105 FM, na Paradiso FM, que ainda existe, né? Trabalhei em várias rádios no Rio de Janeiro. Né? Trabalhei aqui na mais nova. Né? Sim, pois é, exato. Trabalhou na mais nova. Mas hoje, digamos assim, um degrau, alguns degraus acima, porque hoje Disney. As narrações. Warner, sim. As narrações de trailers, né? Isso. Trailers, TV spots, enfim. Sim. Gravei hoje. Foi o filme. Deixa eu tentar lembrar aqui. Um filme de terror. A Freira 2. A Freira 2. A Freira 2. Muito bom. Muito bom. Freira Que 2. horror, eu não gosto dessas coisas. Eu, particularmente, não gosto. Terror brabo, né? Eu não, Gravei o TV Spot, né? Aí teve. Hoje a tua voz, ela tá mais nas aberturas, né? Ela tá Sim, fora sim. os personagens. O que tem de característicos. dublagem é o Stallone em Tulsa King e na família Stallone, aquele A reality família show Stallone está na Netflix, né? do Paramount. Paramount. Paramount Sim, Plus. Paramount. Paramount Plus. Tem o Cobra Kai. Cobra aquela Kai. série que eu faço isso, o Chris. O Chris. O Chris, é. Desgraçado Cobra Kai é a continuação Chris, de Karate né? Kid, né? Sim, isso. E na época do Karate Kid, a dublagem era assim: você dublava para a TV Globo, era um trabalho. Você dublava para a Varig, era outro trabalho. Você dublava para a TV Record, era outro trabalho. Dublava para Home Video, era outro trabalho. Então, às vezes, um personagem aparecia com várias vozes, né? Sim, sim. E num desses Karate Kids eu dublei o Chris. Não Chris. lembro qual deles. Sim. Né? Porque não sei se foi para Home Video na época, eu não lembro. Aí o diretor que dirigiu a série atualmente lembrou, pô, foi o Fire que dublou. Aí eu estando aqui, Sim. entrou em contato, vamos dublar? Vamos dublar. E aí eu dublei então Cara, as eu 3, assisti 4 a série, temporadas, né? Isso, eu assisti, acho que é 4. É o Chris. 4 ou 5. 4 temporadas. Já vem a quinta. Isso, exato. É. Mas eu gostava do o Sr. Chris Miyagi. é odiado. Sim. É odiado, né, cara? Porque Ele é o vilão. É o do vilão. É. Né? Ele é o bicho bravo. Formador de vilão. É o bicho bravo. Bravo, cara. É o bicho bravo. E daí eu acompanho. Caraca, o Chris, velho. o Chris. Desgraçado. O cara tipo, não! Porque eu assisti toda a série, porra, ele foi um baita de um. Não, papelzinho Né? bom, meu boi. Faz um Eu papelzinho bom. adoro dublar ele. Mas um bom é 5 mil por tempo. Não, o dublador, infelizmente, não ganha. Sim. Aqui no Brasil não ganha tão bem. Não ganha tão bem? Não. Fora do Brasil se ganha bem. Mas aqui não. Aqui. Tu fez também tem que o trabalhar. Michael Jordan, Space Jam também, né? Sim. E naquela série também que fala da vida dele, o Arremesso Final, acho que é. Isso. Eu fiz o voice-over, né? Aí mantiveram a voz. Tem uma série normal. dele, cara, que eu fiquei olhando, ele tá falando assim e os olhos dele são amarelos. E aí eu fui pesquisar e eu pensei, cara, esse cara deve ser o fígado velho, tchau, né? Bebedor de uísque. Mas que é uma doença que ele que o Michael Jordan que desenvolveu. Ah, é? Que ele tem Não mesmo, sabia, não. Não sabia, os não. olhos meio Amarelados. esmarelados, assim. Pensei que era hepatite. Nem sabia. Porque pode ser, né? Não sabia. Ó, aqui tem também Hoje- locuções, locutor da Delarte, locutor dos Hoje- trailers e comerciais dos estúdios Warner Bros, Sony Pictures, Disney Studios Os trailers Paramount. e TV spots, né? A Bem, maioria. Luiz, hoje você produz
tudo de Caxias, onde você reside. Não, só gravo a voz. A voz, Só claro, a voz. só o off, né? Só mando a voz para eles. E lá no Rio ou São Paulo eles mixam e... Mas hoje tu é uma Finalizam, das né? pouquíssimas, para não dizer raras pessoas que produzem um trabalho no teu home studio para essas grandes empresas, né? Depois da pandemia deu uma... Claro, espalhou. claro. Mas antes da... Era um dos poucos. Antes da pandemia. Com a pandemia aí, muita gente... Os dubladores passaram a ter home studios. Quase um pioneiro. Quase um pioneiro. Quase um pioneiro antes da pandemia. Isso. Isso, antes da pandemia. Dublador, eu acho que eu fui o primeiro dublador a ter seu próprio estúdio. Eu acho que sim. O seu próprio home studio que capacitado para dublar, para realizar o dublagem. capacitado para dublar é um, né? Não, capacitado para dublar, né? Que Uma daí vez- o Paulinho vai ficar com inveja, né? Se ele Quando começar a falar o que o cara tem lá, né, Paulinho? Quando eu negociei com o manager da Disney, o Júnior, na época, que eu estava voltando para cá, para continuar narrando os trailerzinhos da Disney, Sim. ele falou, tudo bem. Você tem microfone Neumann? Tenho. Você tem o pré-Avalon ou LA 610? Tenho. Nossa. Então beleza. Então tá. Mas tive que mandar um áudio teste para ver se seria aprovado. E foi aprovado, e aí continuei trabalhando. Principalmente para a Delarte, que era quem produzia os... Depois eles trocaram, passaram para a TV Grupo em São Paulo. Mas a Delarte ficou anos trabalhando para a Disney. Né? Ficou anos trabalhando. E o que fez você voltar para Caxias? As dificuldades do grande centro. O ir e vir, a falta de estacionamento, a violência. Rio de Janeiro Isso mudou foi em muito. 2008 também, A gente né? aqui não Já fica era- sabendo 10% do que acontece. Né? É muito violento. É muito violento. Nossa. Dá medo de sair. A noite, para mim, estava proibida. Que você sai à noite, Sim. Não sabe o se risco volta. é quase total. Puta merda. Né? O risco de assalto é quase total. Eu vi várias pessoas sendo assaltadas na minha frente, nos carros da frente. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Amém. Mas vi pessoas ao meu lado sendo assaltadas na minha não poder frente. fazer nada, Não, né? você não pode fazer nada. É. Senão você leva um tiro também. Sim. Né? Então, fica quieto. Né? Se abaixa, Sim. deita no banco do carro, né? Tiroteio. Ficar no meio de um tiroteio, deita no banco do carro, Já passou espera por isso? passar. Sim, sim, sim. Nossa. Uma vez eu estava quase chegando em casa, parei num sinal, era um Fiat... 147? Não, aquele grandão. Fiat... Aquele foi o top de linha da Fiat uma época. Tempra. Sério? Tempra, isso foi Sério? 1900 e... Tem para sempre. Ah, sim. Final sim, dos anos não, 90. Não. Bom, e o Tempra na época. Eu era um lembro que eu baita do parei. carrão, cara. Aí saiu um moleque de trás de uma árvore e assaltou o cara. Na tua frente. Saiu e eles tinham a mania de botar a cabeça, porque eles botavam o cabeção na frente e travavam o seu pescoço, né? E aí pegavam tudo, celular, dinheiro e tal. E o moleque meteu a cabeça dentro do carro, o cara eu acho que era policial. Puta merda. O cara caiu de volta e saiu correndo. E o cara saiu de dentro do templo e pau. Cara! E você vê aquela bala troço passando. Barbaridade, cara. Meu amigo. Cara, quase que eu levo um tiro ali, né? Então, a coisa é perigosa. Então, e com 3 filhas pequenas, falei, a hora Hoje de que idade elas têm? 23, 21 e 15. 3 meninas. 3 meninas. Legal, cara. Que nem Stallone, 3 meninas. Olha aí, é isso? Eu tava pensando agora, cara. Não, 3 meninas. Mas, e você é ciumento que nem o Stallone? Que o Stallone tem umas pegadas muito legais. Não. Eu tive muita sorte. 3 meninas maravilhosas. Ah, que legal. Sérias, conscientes. Nunca tive nenhuma incomodação com A nenhuma. educação dentro de casa. O exemplo, né? o exemplo. Você dá o exemplo, né? Com certeza. Então, Tem uma... Eu vi alguma coisa a respeito
que para as tuas filhas, os amigos, às vezes pedem para que tu faça algumas brincadeiras. Com as vozes. Né? Algumas vozes e liga para as pessoas ou mandar mensagem, alguma coisa, né? Faço. Que demais, cara. Tem um monte de fã, É. de colegas das minhas filhas, né? Um monte de fãs. Agora até a mais novinha ela é diretora-geral do CETEC lá. Olha aí. Não, CETEC Festival. Como é que é o nome dela? Lara Pereira Mota. Então vai ter um festival agora de teatro na UX, é o CETEC Festival. Ela é diretora-geral. Olha aí. Tá um sangue, né? Caramba, cara. E aí eu fiz umas gravaçõezinhas lá para a pecinha dela, lá. Uma peça que precisava de umas narrações, eu fiz lá. E a apresentação vai ser segunda-feira agora. Né? Daí eu vou lá prestigiar e tal, para dar uma força, né? Imagina. Pô, nossa. 16 aninhos, 15 anos. orgulho, cara. Me sinto orgulhoso. Não, e o orgulho dela também. Também, claro. Em contar contigo nisso. O meu pai é o Stallone. Não, os professores todos são. Não, já fãs. pensou? Não, mas é o Stallone, não, o dublador, mas ele é o Stallone. Ué, É a voz dele. é a voz dele, pô. Aí o namoradinho assim tá incomodando e tal, daí diz, espera aí, vou ligar pro meu pai. Né? Já pensou? Aí, fala aqui com meu pai. Aí o Stallone começa a falar com o cara. Juízo, Ô senhor, me desculpa, senhor. Né? Já pensou? Ó, o pessoal já tá vendo essa luzinha vermelha na tua testa. Já estamos contigo na mira. Os mercenários estão chegando, né? É a tropa toda, né? Você tá ouvindo o barulho do helicóptero, do avião, né? Que é aquele avião dele. É. Personalizado e tal. Né? Caraca, velho. Ô, que deve ser muito, muito legal para elas isso, né? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Para mim, como pai, né? Elas como filhos também acredito que seja bem interessante. Que demais. Então hoje, Luiz, posso te Luiz, Fire, Mota, o que preferir. Mota, enfim. Hoje, então, tu tá trabalhando de casa desde 2008. Aqui em Caxias. Aqui desde em Caxias. 2008. Mas ainda faz algumas viagens. Sim, volta e meia eu vou ao Rio ou São Paulo fazer alguma dublagem especial, porque a Disney ainda ela prefere fazer tudo num único estúdio, para não ter diferença de gravação, de qualidade de gravação. Ela faz tudo num único estúdio, né? Então, às vezes eu vou ao Rio, a São Paulo, no caso dos Incríveis, do Stallone em Guardiões da Galáxia, né? Aí eu fui a São Paulo, fui ao Rio para fazer essa participação do Stallone. E as coisas que às vezes o pessoal me convida para fazer, eu vou até lá. Mas a maioria dos trabalhos são feitos hoje remotamente, a dublagem. E eu conheço muitos amigos meus que têm o sonho de ser dublador. Qual é a mensagem que tu passa para essa gurizada aí que está começando hoje? Tem um detalhe na questão da dublagem. Você tem que ser ator profissional. Você tem que ter o seu registro. Tem que ter o registro. Ator. Chama DRT. Não basta somente ter voz e a interpretação. Não, pode ter voz, mas vai ter que fazer um bom curso de teatro porque para obter o seu registro. Exato. Só pode atuar. É que nem uma profissão. É uma profissão regulamentada. Sim. Então, que nem médico, dentista, você não pode atuar sem o seu registro. Mas hoje, você sendo dublador, tu tem que ter o curso de ator, é isso? O curso não, perdão, o registro. Tem que ter a DRT. O registro, sim, a DRT. Tem que ter. Seu número. Mas e qual mensagem que tu passa para essa galera que está iniciando assim? Porque muita gente me diz, poxa, não é fácil. Não ganha muito? Não ganha muito. Não ganha muito? Não. Né? É uma classe que não é valorizada muito. Pode ser um complemento, talvez. Como hobby, né? Como complemento. Você tem eu sempre tive o rádio como principal, porque é o salário fixo. Sim. A dublagem varia. Sim. Porque você ganha por hora trabalhada. Sim. Você não tem um salário fixo. Exato. Né? É por produção. Trabalhou 10 horas, ganha X. 20 horas, ganha Y. 30 horas. Sim. Né? Por produção. Por produção. Então, a rádio sempre me proporcionou o salário fixo, né? Para pagar as contas. O que entrava de dublagem era o extra. O lucro. Era o lucro. Então, aí você vai economizando para comprar seu carrinho, para depois comprar o seu apartamento, como eu fiz na época no Rio de Janeiro. Né? E gravei muita publicidade nos anos 90. Nossa Senhora! Eu tinha, às vezes, 2 ou 3 gravações por dia. E os cachês no Rio, naquela época, hoje já não mais, mas naquela época, eram qualquer coisa.
Era muito bom. Era bom? Os cachês mara. Às Pagavam vezes bem? Pagavam muito bem. Coisa boa. Às vezes o cachê de um trabalho representava o salário da rádio no mês inteiro. Caramba! Vamos voltar ao tempo. Naquela época, né? Hoje não mais. Gente, hoje, pelo amor de Deus, hein, cara? Que hoje Naquela existe época. uma prostituição muito grande. Sim, né? sim, sim, sim. Da comunicação num todo. Se nivelou por baixo. Exato. Da comunicação Uma pena. num todo, eu acho. Uma A pena. gente trabalhando no Barbaridade. rádio, a gente Uma pena. E que- enxerga muito isso. E o que você acha? Não sei se você está por dentro. Com certeza acho que você deve estar por dentro. Desculpa, estou te chamando de você. Imagina, Tá? à vontade. Somos amigos. Depois de 1 hora de programa. Inteligência artificial. Boa pergunta, Hã? JP. Eu sou a favor da inteligência artificial que facilite a sua vida, que agregue alguma coisa. Agora, aqui gera desemprego, sou totalmente contra. Porque é um tiro no pé. É um tiro no pé. Eu acho que é um tiro no pé. Futuramente pagaremos essa conta. Pagaremos. Se não houver uma regulamentação, limites para a inteligência artificial, é o começo do fim. É o começo do fim. É o começo do Eu fim. vi muito dublador já entrando, dando o seu depoimento sobre isso, né? Porque É o começo do fim. tá pegando vozes, pega voz, Aleatórias. sua voz sem direito algum, né? Transforma aquilo e Mas eu pergunto, tem emoção nessa brincadeira? aí que tá, não transmite a emoção, mas querem, dizem que futuramente a inteligência artificial vai conseguir demonstrar a emoção. Se não Mas houver aí- uma regulamentação e limites para isso, é o início da fome. Eu vi uma o início da fome. Exatamente. Eu ouvi uma propaganda feita por um artista aqui do Sul, foi do Cris Pereira, o Gaudêncio. Sim, sim. Ele fez uma propaganda para a rádio somente com voz artificial. Claro que está bem, não está ainda Tá mecânico, mecânico, mas lendo um pouco mais sobre a inteligência artificial, sim, vai conseguir demonstrar emoção, porque ele vai conseguir tirar das frases, dos textos lidos aquela emoção. Tá, mas tu vai ter que digitar. Eu não pra duvido, agora. não duvido. Agora, eu tenho total concepção igual a sua que isso Tem que é ter o limite. início de um fim. Se não houver limites, Cara, é que assim, ó, até possa ter a interpretação de emoção na voz da inteligência artificial, ok. Porque daí vai ser um cara que vai dizer, eu quero X emoção, e aquela voz vai buscar X emoção e colocar naquela frase, certo? Agora, a emoção real Claro. de tu Ah, não, falar eu um acho que isso é- texto, cara, isso é impossível. o caminho ainda está longe. Está longe. O caminho tá Não, longe, mas mas- é impossível. Eu não longe. vejo possibilidade tá muito nisso. longe. De tu sentir o negócio Não. e tu colocar. Eu não sei. duvido Eu não porque... duvido. Ah, mas assim, real. cara, Agora, tem que ter limites, algo tem que tinha ter que- regulamentação. Você teria que vir para beneficiar, Porque senão, para tirar emprego. senão né, meu? aquele do Schwarzenegger, como é que é o do futuro lá, O vai se Exterminador? tornar realidade. É. Estamos caminhando para isso, então. O próprio Eu Robô do Will Smith ali sim, também. sim. Sim. Então estaremos caminhando para isso. E num mundo com 7 bilhões de pessoas e aumentando, quase 8, É. a fome vai ser devastadora. É o início do fim. Eu vi uma entrevista do Elon Musk que ele, Ah, o tio. Titio? ele sugeriu que a população de daqui 20, 30 anos tenha uma mesada por mês para suprir essa falta que vai ter, entende? Mas, de empregos. sabe quem vai pagar? Aí que tá. Quem vai pagar? Não, é umas loucuras, sabe, que a gente ouve agora, mas que se não for tomada medidas cabíveis agora, Porque a gente vai tomar no fiofó. lá A no crise fim. de 29, o que foi? Se produzia demais, mas não tinha consumo. Perfeito. O que adianta produzir? Crash, quebrou, Exato. faliu. Sim. Né? Então, se você não tem salário, renda, emprego, salário e renda, não tem existe consumo. economia. Não tendo consumo, vai produzir para quem? Sim, não existe economia. Não existe Ponto. economia.
Ponto. Então, tem que regulamentar, tem que ter limites, porque senão é o início do fim. Não tenha nem dúvida. Mesada, cara. Eu na minha Mas quem vai pagar essa mesada? Não, Exatamente. na minha época era cintada, Seria era varinhada, mesada. oriunda do Estado, né? Mas o Estado Sim, vai mas buscar imposto onde? Aí que tá. Quem vai pagar imposto? Ele vai buscar imposto aonde para Aí pagar? Dos robôs? Dos robôs? Eles vão pagar imposto? Talvez. É um assunto. Mas é um assunto que tem muito, né? mas E o devagar. Elon Musk, ele é louco. E tem dinheiro, ele tem. É assustador, né? Para nós que somos pais, né? É assustador. Sem olhar para a inteligência artificial, eu já fico com medo com relação às minhas filhas. Questão de emprego, de trabalho, de renda. Já fico com o pé atrás. Isso. Porque as faculdades estão formando cada vez mais gente, mas o mercado não absorve. Perfeito. Não absorve. Mas as faculdades estão formando pessoas que não estão prontas muitas vezes. Por isso que eu digo, né? quem o primeiro, o segundo, o terceiro colocado nas salas de aula estão garantidos. Sim. Mas da meiuca para baixo... Mas acho que sempre foi estão assim. prontos. Não, mas o mercado saturou, porque antigamente de 10 pessoas, uma fazia faculdade. Hoje de 10, 8 fazem. Exato. Né? E o mercado, infelizmente, não vai absorver. Haja vista na comunicação. Sim. Quantos formandos em comunicação por semestre? Sim. E quantas vagas há que o mercado disponibiliza? Muito pouco. Muito poucas. Perto da quantidade de De profissionais. formandos. Então é aquilo que eu sempre digo. Tem que regulamentar, tem que ter limites para tudo. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Você tem que pensar que para você produzir, você vai ter que ter quem consuma. Se não houver o consumidor, não adianta nada você produzir, você vai quebrar. Exato. Então tem que ter um equilíbrio nisso. Produção e consumo. Produção e consumo. E quem vai consumir? Tem que ter salário para consumir. Tem que ter grana. Senão não consome. Exatamente. Né? Essa é a engrenagem que deveria ser, né? O equilíbrio. Né? Sim. Essa é Para a roda andar. Pra roda andar. Para a roda andar. Mas, infelizmente, por exemplo, que nem hoje não é assim mais. na minha vida, quando eu mais gastei grana consumindo, mais eu ganhei. E tem um ditado judeu que diz que o dinheiro tem que circular. Ele não pode parar. Ele tem que circular. Você ganhou, fica com uma parte e faz a roda andar da economia. Gasta. Não só a economia, gaste também. No meu caso, vai tudo. Pois é. Eu estou numa situação que eu ainda não consegui encontrar esse equilíbrio. Porque eu só estou gastando. Só gastando. Agora não está indo. guardar não tá vindo. essa parte. Vai tudo. Mas não está vindo, né? A gente fica no débito, né? Né? Essa roda não está girando certo. Tem uma pequena deficiência. Tá faltando um equilíbrio. Tá faltando equilíbrio. Mas, então, já chegando ao final aí, aquela questão que o JP pediu para te passar uma mensagem, então, para as pessoas. Eu queria que tu escolhesse uma das tuas clássicas vozes, pode ser a do Stallone, e para tua câmera ali, manda um recado e convida a pessoa a assistir o Pode Chegar. Mas o cara quer que Pode faça um chegar. milagre, hein? Também, não. E também aquela mensagem, aquela mensagem do Luiz Fire Mota, numa voz, daí tu escolhe aí quem que... Pessoal, se você tiver um sonho, vá atrás dele. Se dedique, se prepare para ele e corra atrás sempre, porque vai valer a pena. Tenha certeza, vai valer a pena. Dedique-se e não deixe a chama apagar. Vá em frente até você conseguir. Aconteceu comigo e eu não desisti. Quase que eu desisto no início, mas persisti e, graças a Deus, eu cheguei lá. Faça o mesmo, tá bom? E pode chegar.
Fique ligado. Sempre. Ai, que massa, cara. Ah, muito bom. Me ajuda a aplaudir. Cara, só agradecer, Luiz. viu, Luiz? Só Não, agradecer. eu que agradeço Só agradecer. o convite para participar de um papo tão bacana, tão descontraído, com amigos Ah, que do legal. rádio, Legal. que eu tenho um carinho muito Luiz, grande até hoje. Luiz, tu sabe que, querendo ou não, tu é uma inspiração para nós como Com certeza. comunicadores. Com Obrigado. certeza. Isso é fato, Absoluta. isso é real, Obrigado, isso é real. obrigado. Então, de verdade, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer. Por estar aqui e por essa última mensagem que bateu. Porque Muito obrigado. a gente luta, a gente batalha, a gente busca e nem sempre é fácil. Mas esse é o sentido da vida. Isso. Lutar o tempo todo. E persistir. Até conseguir. Persistência. Persistência. A persistência é fundamental. E correção, né? Claro, Isso, é a sua aquela- conduta Isso. sempre correta, honestidade, ética, profissionalismo, na vida também. Sempre ética, correção. Faça sempre a coisa certa. Nós sabemos no íntimo o que é certo e o que é errado. A maioria faz errado. Sim. Mas nós sabemos, então, Exato. escolha o certo. Exato. Você tem essa possibilidade. Tem. Entre o certo e o errado, escolha o certo. Toda colheita perfeita, você vai ter que fazer um plantio. Com certeza. E você vai ter que fazer um plantio médio, até chegar no bom, até chegar no perfeito. Até ir selecionando, né? Limpando, até Exatamente. ter a semente perfeita. né? Eu levo como exemplo que, como quando você chegou ao Stallone, né, para gravar, Sim, sim. você já estava preparado. Sim, sim, já estava. E eu acho que a vida é feita assim. A gente tem que se preparar para os Exatamente. momentos Sim, sim. perfeitos. Né? Sim, sim. Para a gente chegar naquele momento e dizer, não, aqui é o meu lugar, Perfeito. tô na hora certa, tô no lugar certo, esse é meu trabalho e agora vai para frente. Porque se a oportunidade aparecer e você não estiver preparado, ela vai embora. Ela vai embora. Ela vai embora. Perfeito. Ela vai embora E e você vai talvez nunca ficar... mais- O cavalo vai passar encilhado e vai embora. Exatamente. Você não se preparou para pular e dominar. Então, tem um sonho, se prepare para ele. Né? Quero, enfim, medicina, o que for. O que Vá for. se preparando para ele. Perfeito. Para quando a porta abrir, você poder atravessá-la com segurança. Né? Obrigado, Luiz. Telefone para contato, rede social. Luiz Feyer Mota, se pronuncia Feyer. Luiz com Z, Feyer, F-E-I-E-R, Mota 2 T's. Então, tanto Por no ali pode te YouTube, Google, Instagram, Facebook. E trabalhos novos até não precisa, né? Ele tá gravando para Disney. Graças a Deus. Ainda Você preciso que tem um trabalhar. mercadinho ali, quer fazer... Olha, né? 30 segundos, R$1.000. É quase isso. Não, sem dar desconto, né? Sem dar desconto. É quase isso. É quase isso, é quase isso. Muito querido, muito obrigado, muito querido. Muito obrigado, E5 Filmes. Muito obrigado, Dom Apio Pizzaria. Muito obrigado, Ariane Tomazoni Fotografia. Muito obrigado, querido JP. Obrigado. Nossa, eu estou aqui extasiado. Muito bom estar Nossa. conversando aqui com o Luiz e espero vê-lo novamente. Eu em que outras agradeço. ocasiões. A gente pode gravar também outro podcast, tem bastante papo pela frente, né, Luiz? bastante coisa. E agradecer de coração a presença dele e a você que está aí do outro lado. A gente se encontra num próximo episódio. Segue- @Juliano Rádio, @Pode Chegar RS, segue lá, sem moderação. @Gustavo Prebianca, ativa o sininho, segue a gente quer seguidores aqui, inscritos, te inscreve, ativa o sininho, vem junto.